participantes no sínodo começaram a dar respostas à Relatio Post Dissertationem, o informe do relator cardeal Marc Aulin, arcebispo de Quebec e primaz do Canadá. Nos momentos de discussão aberta e divididos em grupos linguísticos, os bispos analisaram as 19 perguntas em discussão. Como relator geral, o cardeal Aulin fez um bom trabalho. Reuniu todas as contribuições dos padres sinodais com o tema A Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja. Foi um informe muito iluminador e claro. Estou contente de que tenhamos a oportunidade de discutir sobre o tema nos pequenos grupos de debate. O prelato da cidade de Quebec foi encarregado de fazer uma síntese de 290 discursos e apresentá-los aos padres sinodais, delegados fraternos e ouvintes, com alguns detalhes que ficaram fora. Uma das áreas que falta, e creio que seria o coração do Evangelho, é a misericórdia de Deus e o perdão dos pecados. Em segundo lugar, por que é tão difícil entender a Bíblia hoje e proclamar a palavra de Deus com profunda convicção? O sínodo disse que o Papa Bento XVI teve influência no informe, particularmente quando, terça-feira, 14 de outubro, improvisou diante da Assembleia. O Santo Padre fez um discurso público, homilia durante a cerimônia de abertura, porém também falou durante as discussões abertas. Explicou como se deve ler integralmente as Sagradas Escrituras. Faltam poucos dias para o encerramento do segundo sínodo do Pontificado de Bento XVI, a Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja. E seu secretário-geral, Don Nicola Terovic, afirma que se espera uma renovação eclesial. Aspettiamo da questo sinodo, con la grazia dello Spirito Santo. Esperamos deste sínodo, com a graça do Espírito Santo, e na verdade se percebe a presença do Espírito Santo no nosso trabalho, uma renovação da Igreja a partir da escuta da Palavra de Deus. Deus nos dirige hoje uma palavra de vida, de esperança e de caridade. Esta palavra de esperança tem que chegar a todo mundo, não somente aos católicos, ressalta Don Terovic, evocando a dimensão ecumênica deste sínodo. La missione, la parola di Dio è indirizzata a noi, ma per essere... A missão, a palavra de Deus, se dirige a nós para ser difundida ao mundo inteiro, porque anunciando a palavra de Deus, devemos nos encontrar com nossos irmãos cristãos. O diálogo ecumênico é muito importante, porém também com os que pertencem a outras religiões não cristãs. Os cristãos, com sua identidade, têm que anunciar aos outros, também aos homens do mundo cultural, a alegria de sê-lo, de ser discípulos de Jesus Cristo. O Sínodo da Palavra será encerrado por Bento XVI em Roma em 26 de outubro. O desejo dos padres sinodais é que todos tenham uma Bíblia própria e que todos tenham uma em casa. Um sínodo centralizado na palavra, aquele em andamento no Vaticano até o dia 26 e que vê reunidos mais de 240 bispos de todo o mundo. Para Dom Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura e presidente da comissão encarregada de redigir a mensagem final do sínodo, existe a necessidade de que a Bíblia retorne a ser o grande ponto de referência também para a cultura, porque nos ajuda a entender a nossa identidade. Possederla anche materialmente e custodirla è già una realtà Possuí-la também materialmente e preservá-la é já uma realidade importante, mas, sobretudo, que essa edição da Bíblia seja também aberta, que seja lida, compreendida e que, por sua natureza, a Bíblia deseja ser lâmpada para os passos no caminho da vida, tornando-se assim uma espécie de estrela polar para a existência do fiel na sua cotidianidade. Há também um aceno à liberdade religiosa, às perseguições dos cristãos e um parágrafo dedicado ao Islã nas proposições finais do Sínodo, que são ao todo 53.
Há também referência à liturgia da palavra, explicou Dom Ravasi, a participação das mulheres, a autêntica interpretação da Escritura como instrumento de diálogo e não como fundamentalismo bíblico. Enfim, o arcebispo Ravasi revelou um seu profundo desejo, que a mensagem do Sínodo dos Bispos possa ser apresentada em DVD, porque a mensagem, confiada a vários canais, pode ser ainda mais incisiva. Le proposizioni sono dei temi che vengono presentati al Papa perché diano origine poi ad un testo, la cosiddetta esortazione As proposições são temas que são apresentados ao Papa para que deem origem depois a um texto, a chamada exortação pós-sinodal, que reúne como os vários riachos das reflexões que se realizaram na sala por parte dos bispos. São temas muito diversos que, entretanto, abraçam quase o horizonte integral do compromisso que a comunidade eclesial deve ter para fazer conhecer a Bíblia, para fazê-la viver não somente no interior do perímetro das igrejas, mas também no espaço mais amplo da sociedade e da cultura. Com o chamado à unidade entre o estudo da Bíblia e a tradição espiritual, foi apresentada a mensagem final do Sínodo dos Bispos. Seu responsável, o arcebispo Gianfranco Ravasi, por meio da mensagem ao povo de Deus, evoca os comentários prévios improvisados pelo Papa Bento XVI no Sínodo. A mensagem afirma que o entendimento histórico das Escrituras deve tecer-se indissoluvelmente com a tradição espiritual e teológica. Ao mesmo tempo, os bispos criticaram os fundamentalistas por ignorarem as formas literárias e o contexto histórico da Bíblia, que dá seu caráter humano. Il cristianesimo, strettamente parlando, si dice qualche volta che è una religione del libro. Non è corretto. Ao falar de cristianismo, é frequente que se diga que é uma religião do livro, porém não é completamente correto. Apesar de ser verdade que tem no centro a Bíblia, difere dos muçulmanos que consideram o livro como o coração, o Alcorão. O cristianismo tem no centro uma pessoa, a palavra de Deus feita carne. Cioè la parola di Dio fatta carne. A mensagem foi aclamada pelos padres sinodais ao invés de submetê-la à votação, o que marcou uma mudança no protocolo. Todos os temas proeminentes das últimas 3 semanas são apresentados, contribuindo ao texto significativamente extenso da mensagem do sínodo precedente. Inclui-se uma explicação da Lexio Divina, a prática da leitura e a escuta da Escritura. Uno che ha ascoltato la Bibbia deve uscire. Quem escutou a Bíblia tem que sair e vivê-la, personificando especialmente o amor, que é o elemento fundamental. A mensagem ao povo de Deus é um dos melhores trabalhos do Sínodo. Outro é a lista das propostas apresentadas ao Santo Padre. A palavra de Deus na vida e na missão da Igreja foi o tema da 12ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizada entre os dias 5 e 26 de outubro de 2008. O documento, denominado Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini, foi assinado pelo Santo Padre Bento XVI no dia 30 de setembro e divulgado no dia 11 de novembro de 2010. A relevância do tema estudado no Sínodo faz jus à profunda reflexão apresentada no documento, dividido em 3 partes. A primeira, Verbum Dei, Palavra de Deus, está dividida em 3 capítulos, nos quais se destaca o papel de Deus Pai, fonte e origem da palavra. A segunda, Verbum in Ecclesia, a palavra na igreja, também dividida em 3 capítulos, cujo enfoque é Igreja como lugar da Palavra de Deus. E a terceira parte, Verbum Mundo, Palavra no Mundo, dividida em 4 capítulos, destaca a missão da Igreja e de cada cristão no anúncio da Palavra de Deus.